Boa tarde. Boa tarde, reverendo. Boa tarde. Tudo bom, gente? Bom. Aúba. Pós-almoço aí, né? Nós que almoçaram. Ô, louco, Erasmo. Não é pós-almoço, é durante almoço. Pós não, é durante. O cara já meteu uma pra dentro, já. Tem que esconder a latinha de Brahma. Essa aí tá sendo gravada, não sei, né? Ô, Raul, o que tem Oi. de sobremesa hoje aí, Raul? Rapaz, hoje tá fraco, viu? Minha mulher tá, ó. Tá Ô, devagar louco. de doce, viu, cara? Tá acelerada nela lá, cara. Fazer a chamada, galera. Acho que fica mais prático se fizer por aqui mesmo. Abel Emílio Teodoro. Presente. Valeu, Abel. Anderson Peterman. Ele tá entrando aqui, ó. Acabou de entrar. Beleza. Beleza. André Luiz Maciel. Boa tarde. André Luiz está aí? Presente. Valeu. O Cleverson Luiz Correia. Presente. Beleza, Cleverson. Daniel Caprielo. Presente. Que isso, hein? Agora sim. Danilo Mendes. Presente. Valeu, Danilo. David Douglas de Andrade. David está aí? Ainda não. Beleza. Eduardo Casimiro. Também não está aí. Neto está aí, né? Erasmo Neto. Isso, presente. Felipe Lima. Presente. Valeu. Guilherme Cardoso. Presente. Beleza. Guilherme Oliveira. Presente. Hudson Cruz. Presente. Jader Francisco. Jader não está aí ainda. Beleza. Jefferson Pereira. Valeu, Jefferson. Josemar Pereira. O Jader acabou de entrar, professor. Boa tarde. Beleza. Boa tarde aí, Lucas. Tudo bem? Obrigado. Tudo bom, Jader? Tudo em paz. Bem, você? Josemar chegou ou ainda não? Então, beleza. Ainda não. Ele tem um problema, professor. Ele tem que se deslocar da casa dele até um local onde tem internet. Quando ele está morando lá, está sem internet. Nossa, que situação. A gente está vendo uma fase complicada. Espero que dê certo aí dele entrar. Lucas Cruz. Presente. Beleza, Lucas. Lucas Temperley. Presente. Beleza. Luiz Carlos. Presente. Beleza, Luiz. Matheus Canezin. Tô aqui, presente. Obrigado, Matheus. Matheus Almeida. Ele acabou de mandar no chat, ele tá presente. Beleza. Miguel Astaf. Presente, professor. Obrigado, Miguel. Misael de Lima. Presente. Valeu. Nicolas dos Santos Barbosa. Nicolas está aí? Ainda não, né? Paulo Caetano, sócio. Está presente sem áudio, professor. Respondeu no chat. Beleza, valeu. Renato Miguel da Silva. Presente. Rogério de Castro. De Castro Alves. Presente, Ó. professor. Chaves, desculpa. Pensei que era Alves, mas é Chaves. Beleza. Rogério. Deixa eu ver se tem mais. Thierry tá aí já, né? Presente, professor. E Raul. Presente, professor. Beleza. Beleza.
Lucas, deu certo a minha presença aí, Anderson? Sim, sim, sim. Assim que Beleza. você entrou, já está anotado aqui. Fechado. Boa. Beleza? E qualquer coisa, pessoal, conforme for chegando aí, antes do final, a gente faz uma revisão aí, qualquer coisa. Só não esquece de me lembrar, senão vai passando. Tranquilo, galera? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, lembrando, né, gente, eu sei que é ruim pra caramba, né? O Neto tá terminando o almoço ainda, coisas que provavelmente não aconteceriam lá, né, em Campinas. Ele dificilmente ia chegar com um prato lá, Duralex na mão, né, matando o rango. Mas aqui nessa fase é mais delicada, né? Igual vocês falaram, alunos que precisam se deslocar para se conectar, é complicado, eu entendo. E aí a gente vai tentar, né, dentro do possível, fazer... Que frio é esse, Filipão? Tentar fazer o mais próximo, né, do ambiente de sala. Então, óbvio, né, que a gente vai discutir aqui e passar alguma coisa de conteúdo para vocês, né, trazer algumas discussões sobre alguns temas, mas, como eu falei, a gente tentar simular a sala de aula, né, então não fica muito tipo aquela coisa, não é uma palestra aqui, né, por mais que a gente tenha aquele contexto meio de live, né, e infelizmente, não infelizmente, né, é bom porque a turma ser maior é melhor, né, mas a gente perde um pouquinho da discussão porque, obviamente, vocês já sabem, né? Vocês já estão passando por isso, não é de hoje. Então, fica nessa situação meio delicada. Mas, gente, qualquer momento, né, que vocês precisarem interromper, tiver alguma pergunta, tiver alguma colocação, eu vou deixar o chat aberto aqui, tá? E aí pode jogar no chat para falar, Lucas, isso aí e tal, não entendi, ou o que você acha disso? E a gente vai batendo papo aqui sobre essas questões, né? Hoje, o professor Leonel passou para eu discutir um pouquinho as diversas abordagens teológicas, né, em relação ao Novo Testamento. E isso não é um assunto tão novo, né? Porque sempre quando a gente fala de teologia, é muito engraçado, né? Vocês daqui a pouco vão se apresentar como teólogos, né? O que você é? Não, sou teólogo. E até um distintivo, né? Em termos de nos diferenciar, né, de algumas outras classes pastorais e algumas outras coisas, né? Mas lembrem-se, né? Sempre quando a gente fala de teologia, na verdade nós estamos falando de teologias, né? Normalmente o que vem na nossa mente de início, às vezes é a teologia sistemática, teologia bíblica, mas de uma maneira mais prática, a gente tem uma divisão no próprio corpus, né, do texto, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, quando a gente fala normalmente de teologia sistemática ou teologia bíblica, teologia sistemática a gente não precisa nem pensar muito, né? Os próprios nomes, né, já trabalham, né? Então, a teologia sistemática ela tenta sistematizar, né, o conhecimento de Deus, né? E em algumas outras definições, a gente pode até tentar, né, realizar um conjunto de relações, né, em relação à pessoa de Deus e seus desenvolvimentos organizados de uma maneira sistemática. Então, normalmente, né, as teologias sistemáticas começam daquela, né, doutrina sobre Deus, né, doutrina sobre o homem e a relação com Deus, doutrina da pessoa de Cristo, né, doutrinas do Espírito Santo, as obras de redenção, tudo isso daí, né, doutrinas das últimas coisas, na escatologia e tal. Então, tudo isso daí, de alguma maneira, vai estar dentro da teologia sistemática e, normalmente, a gente dá esse corpus doutrinário, né, dentro da teologia sistemática. Já quando a gente fala de teologia bíblica, a gente tenta trabalhar a partir, né, da ação de Deus, do processo redentor, do processo redentivo de Deus, dentro da perspectiva da revelação bíblica, né? Então, quando a gente fala sobre uma história, né, da redenção e tal, a gente não trabalha em termos, o aspecto, né, tá aí o Daniel e outros que são da área de história, né, que podem me ajudar muito mais, a gente não trabalha num termo historicista, né, quando a gente fala de uma história na teologia bíblica. A gente fala da história que a Bíblia conta, né, e como essa história se desenvolve através dos livros, né, através dos textos,
através de eventos históricos, né, em que a gente tem por trás essa questão da história da redenção e uma série de outros planos, né, que a gente pode desenvolver a partir da teologia bíblica. O que também é importante para nós, né, porque quando a gente fala de teologia bíblica, de alguma maneira também nós estamos tentando ambientar dentro desse panorama, né, ou dentro dessa relação histórica. Mais uma vez, né, quando eu falo histórica, não é historicista no sentido século XVIII, XIX, século XX, né, na mente moderna do historiador moderno, né? Muito pelo contrário. Ela se desenvolve, e aí, obviamente, eu tenho que considerar o contexto onde ela se desenvolve, né? Quais são os termos, as categorias utilizadas, por que o autor, né, desenvolve tal tipo de pensamento. E aí, termos como fé, aliança, redenção e tantos outros, né, fazem parte dessa história que vai se desenvolver, né, vai, de alguma maneira, ser revelada através do texto bíblico, né? Mas o que para nós hoje talvez seja tranquilo discutir, a gente precisa lembrar que nem sempre houve essa separação, né? Vocês já tiveram teologia bíblica do Antigo Testamento, né? E só faz sentido, né, a gente falar de uma teologia bíblica do Novo Testamento, obviamente porque tem uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês se lembram, né, mas essa discussão da formação da teologia bíblica do Antigo Testamento, né, Von Rad, o Westermann e outros caras, né, eles vão entrar nessa discussão a partir do quê? A partir da necessidade, né, do surgimento das leituras cristãs, nas abordagens cristãs dentro do Antigo Testamento e como se desenvolve essas questões, né? Então, a gente tem um desenvolvimento do pensamento teológico, né? Tanto do Antigo Testamento, e agora a gente vai ver um pouquinho também dessa relação no Novo Testamento, também através de processos históricos, né? Então, por que a gente começa a ter, de alguma maneira, essas discussões e esses desenvolvimentos do pensamento teológicos? Lembrem-se, da mesma forma que a academia vai se desenvolvendo, da mesma forma que outras ciências, né, que outras tecnologias, inclusive, né, por exemplo, a questão da imprensa, né, que facilita a divulgação e uma maior abrangência dos textos, a gente começa a ter essas discussões, né, primeiro na academia e depois vai se desenvolver, né, e vai, de alguma maneira, ampliar a forma como nós nos desenvolvemos dentro da academia, né, dentro de estudos da Bíblia. Então, 3 movimentos são responsáveis pelo surgimento, né, tanto da teologia bíblica do AT quanto da do NT. Obviamente, mais para frente, a gente vai focar na teologia bíblica do Novo Testamento. Mas o primeiro deles, e que a gente se orgulha, né, de ser fruto de alguma maneira, obviamente a Reforma, né, a Reforma Protestante é um dos movimentos que inicia, né, ou que de alguma maneira retrata, né, esse estudo da palavra, né, da Bíblia, o famoso, né, o sola escritura, é um dos pilares aí da Reforma, né? Então, essa retomada do estudo bíblico, obviamente, né, depois a própria impressão da Bíblia, as questões de tradução, todas essas coisas são extremamente importantes, né? O movimento reformado, ele não é só, lembre-se, né? Ele não é só doutrinário. Não são somente questões doutrinárias que vão originar o que vai se tornar mais para frente, né, o movimento chamado de Reforma Protestante. Então, olá, professor, estou trabalhando nesse momento, estou gravando para mim, mas está beleza. Tranquilo, Anderson. Pode falando aí e a gente vai se comunicando, tá? Então, o movimento reformado, ele não é único exclusivamente doutrinário, né? Então, assim, o primeiro movimento de Lutero, o primeiro movimento dos reformadores, até dos pré-reformadores, de início, não é constituir uma teologia, né?
Muito pelo contrário, eles vão se deparando com situações, né, que eles precisam lidar, e a partir do contexto histórico, com um confronto com as escrituras, eles precisam dar alguma resposta, né? E essa resposta vem, né, embasada primeiramente nas escrituras, né? Então, esse movimento reformado e a sola escritura é fundamental para aquilo que seria, né, mais para frente desenvolvida na hermenêutica e aqueles princípios que a gente fala, né? A escritura, né? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? A escritura deve ser vista, né? Ou interpretada a partir do centro, né? Quem que é o centro da escritura? O próprio Jesus, né? O próprio Calvino ali depois é um dos responsáveis de formar o que talvez mais para frente na hermenêutica vai ser chamado método histórico-gramatical. Então, isso é muito importante, porque, de alguma maneira, eles começam a sistematizar o estudo das escrituras, né? Então, olhar para a Bíblia não é somente mais, né, ter uma inspiração, uma iluminação, não é reservado somente para o clero, né? Então, não é só um movimento político, né, e nem doutrinário. Também tem uma série de implicações que depois Melanchthon, né, e outros reformadores vão formatar, né, de alguma maneira desenvolver, através também das confissões, através dos catecismos. Tudo isso é muito importante, é desenvolvido, né, a partir do movimento reformado. Também outro movimento que eu falei que é importante, né, são três. Primeiro, a Reforma. Segundo, o movimento pietista, né, que ele vem depois da Reforma, né? Então, ele começa lá no século XVII e ele já surge a partir da Igreja Luterana, né? Então, um dos expoentes aí do movimento pietista, o Jacques Spener, né? Ele começa a partir de uma crítica, né, a um movimento, a Igreja Luterana, eles começam um movimento de estudo bíblico, né, a partir dos leigos. Então, nos grupos familiares, e aí dá uma quebrada, né, nesse movimento clerical. E é muito importante, porque isso que a gente fala, né, de pequeno grupo, não, igreja em pequenos grupos, né, beleza, estou revolucionando, agora sim, né, minha igreja vai ser missional e tal, minha igreja vai ser moderna e tal. Cara, o Spener já fazia isso aí no século XVII, né? Ele foi um cara que olhou e é muito legal. Teve a gente passou pelos 500 anos da Reforma, né? 2017, todo mundo fez aquela, né? Todo mundo fez série e 5 solas em outubro, né? Calhou que a mão de Deus colocou 5 domingos em outubro, né? Um monte de gente fez um monte de coisa. A minha primeira série, óbvio, né? Para não profanar o sagrado ano de 2017. A primeira série que eu trabalhei com a molecada em 2018 foi justamente, né, Fail, né? Tipo, então, onde nós falhamos na reforma? Porque todo mundo erra, era o nome da série. E aí, a primeira coisa que eu falei foi justamente do sacerdócio universal, né? E aí, vocês, pastores, né, têm uma contribuição com isso também, né? Porque eu creio que, por mais que o movimento reformado tenha destacado essas questões, a gente ainda vive uma divisão, né? Meio que velada, ou talvez não tão velada, né? Entre o clero e os leigos, né? E eu creio que uma das nossas responsabilidades como reformados, né? É justamente retomar esses assuntos, né? Então, eu já passei por isso, né? De repente, chamar um pastor pelo nome, né? Ele fala, olha, beleza, mas reverendo, por favor, né? E tal. E essas coisas, né? Eu não sei vocês, mas eu já passei por situações de, literalmente, né? Eu ser o único cara de terno na igreja. Aí você fala assim, mas por quê, né? Por que eu estou de terno, né? Obviamente, dá aquela distância, né? Existem questões sociais, uma série de questões, né? Mas, com certeza, tem um pouquinho dessa leitura, né? Eu ouvi de púlpito, né? E aí está sendo gravado, e cuidado aí com que não posso falar onde, né? Mas um pastor falar que os pastores usam terno porque é justamente a roupa mais formal
né, que poderia ser, né? Se tivesse uma outra roupa mais formal, nós usaríamos essa roupa mais formal, né? Porque afinal Deus merece essa formalidade da nossa parte, e tal, né? Então, me perdoem aí, né? Os pastores que não estão de terno, ou vamos desenvolver uma roupa mais formal ainda, né? Uma toga, uma bata, alguma coisa diferente, e tal. Então, todas essas questõezinhas, elas estão debaixo desse grande guarda-chuva, né? E o Jacó Spener, né? Ele vai bater nisso daí, né? Então, ele começa a trabalhar o estudo bíblico a partir dos leigos. E isso é muito legal. Só a nomenclatura, né? A gente já faz essa divisão. Mas ele tira o estudo bíblico de dentro da igreja, né? Vamos colocar, quando eu falo igreja, gente, estou falando, né, da estrutura, né? E traz para dentro de casa. Que movimento interessante, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal quando a gente fala, por exemplo, de teologia. Porque a partir da leitura vamos colocar assim, né, do não profissional, eu tenho uma leitura prática, né? Eu tenho outras formas de leitura que o ambiente acadêmico talvez não escute. E isso é muito legal, né? A gente está vendo aí uma série... Hoje a gente tem a questão da internet, né? Então, a gente tem uma série de movimentos que, de alguma maneira, tentam falar, né? Eu acompanhei algumas lives, né? Até o professor Leonel participou de uma, e outras que são interessantes, porque são grupos que muitas vezes, por exemplo, eu não tinha contato, e estão discutindo Bíblia, né? E isso é legal. Eu acho que muitas vezes a gente tem dificuldades, né, de ter acesso a essas abordagens, né? Mas a gente começa... a gente tem, obviamente, essa discussão que começa aí, né, a partir dessa cisão, de alguma maneira, né, com a igreja, mas ainda é um estudo bíblico, obviamente, né, muito simples e muito piedoso também, né? Por isso que é um movimento pietista, né? Você retomar a Bíblia para que ela transforme, né? Quase que aquelas práticas devocionais, né? Então, ainda não é um estudo sistemático e, obviamente, é muito individualizado, né? Porque a própria forma de organização vai trazer essa questão mais individualista, né? E, por último, que é um movimento que, obviamente, né, não tem um caráter teológico, mas é um caráter social que transformou o mundo, né, como um todo, que é o iluminismo, né? Então, a partir do século XVIII, a gente começa, de alguma maneira, a perder, né, esse protagonismo, né, da imagem de Deus, uma queda, obviamente, da importância política da igreja, né, em termos de instituição dentro do Estado e todas aquelas relações, né, que vocês já bem conhecem. E, a partir dali, começa uma ênfase maior o quê? No movimento racional, né, ou na razão, né? A razão passa a ser o centro da vida, né? E é por isso que a gente fala, né, e de alguma maneira a gente ainda é fruto aí, né, desses sermões que são estritamente, né, ou pelo menos vocês aí, né, são avaliados aí, qualquer coisa, pode xingar o Juliano, né, são avaliados dentro de uma estrutura racional, né? Então, você precisa comunicar a Bíblia de uma maneira inteligível. De que forma? Racionalmente. E aí, obviamente, a gente gera outros problemas dentro da igreja. Porque, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento vocês vão passar. Tem sermões que você acha que você detonou e ninguém entendeu nada, né? Eu lembro que teve uma vez que eu preguei, e aí segunda-feira, né, folga pastoral, eu estava com outro pastor, meu amigo e companheiro de turma, e a gente estava num banco na cidade, né? Não num banco físico, né? Num banco, instituição imobiliária, financeira. E ali a gente estava num banco, chegou uma senhora e falou: nossa, pastor, que sermão que você pregou, né? Aí você começa a falar: pô, na minha folga recebeu um elogio, né? Que coisa boa e tal. Ela falou assim: olha, você sabe que eu sou de origem alemã e tal, mas mesmo assim, eu até deixei minha cervejinha de lado, tal, não sei o quê. Eu olhei e falei: meu, em nenhum momento do meu sermão eu falei de cerveja, falei de não beber,
falei de deixar a cervejinha de lado. Onde, né? Como que ela entendeu isso? Né? Não vou falar muito pelo contrário, né? Mas eu falei, não falei nada disso, né? Falei de relacionamento com Jesus, falei de algumas coisas e tal. Às vezes você está achando que você está falando e a galera está entendendo outras coisas totalmente diferentes. Outro problema também, né? Dessa pregação racional. As crianças na nossa comunidade ficam como? Né? Ou são um problema que a gente tem que resolver, né? Tirar do culto infantil e tal, ou fica uma situação que elas ficam lá viajando, né? Ou atrapalhando a comunidade, aí para os pastores mais firmes, né? Vão falar, o pai tem que educar o filho, né? E tal. Mas algo que deveria ser comunitário, né? Um momento realmente de instrução, o cultinho resolve, né? Ou traz mais problemas, né? Então, aí pode colocar a mulherada, né? Para ensinar a criança, pode colocar a mulherada. E quantos professores de cultinho, né, vocês têm? Galinha Pintadinha, exato. Põe o DVD lá, né? Como é que é a turminha da Bíblia? Deve ter tem algumas coisas, né? Assim. Então, essas coisas são problemas dentro dessa estrutura de uma organização, né, que, obviamente, visa essa questão racional, né? Então, uma teologia bíblica que vai se desenvolver dentro, obviamente, do aspecto do sermão e, obviamente, também vai gerar outras discussões, né? Gente, nem vou precisar falar, né? Muitas vezes a gente está falando para um público que a gente acha que entende tudo, né? E aí, na verdade, não entende nada, né? Uma vez eu preguei e estava bombando aquele negócio dos 10 mandamentos, né? Aquela novela da Record. Estava bombando e tal. Eu preguei e aí eu falei assim, gente, olha, não quero dar um spoiler e tal, né? Mas Moisés não entra na Terra Prometida e tal. Cara, terminou o sermão, um cara veio falar comigo. Pastor, como assim? Eu estou acompanhando a novela e tal, mas, pô, Moisés faz tudo certo, o que vai acontecer e tal? Eu falando, cara, eu estou achando que o cara manja de Bíblia, mas o que ele está... Nosso público, o que eles estão sendo alimentados aí pelo Stranger Things, né? Things, Rogerinho, né? São alimentados por diversas outras coisas, e a Bíblia não é mais aquela coisa assim, né? Você fala de Daniel, o cara pensa no Daniel lá de Brotas, né? O sertanejo. Pensa no Daniel da Bíblia, né? E aí são coisas que a gente precisa começar a transformar também, né? A nossa forma de desenvolver e de passar o texto, né? Obviamente, gente, não estou aqui para ficar dando aula de homilética, né? As coisas parecidas, mas depois aí vocês podem trabalhar com o Juliano, e eu creio que ele já deve ter trabalhado isso, até porque matéria do primeiro ano, né? Isso daí a gente deixa para os calouros. Então, a teologia bíblica, né? Dentro desse... o iluminismo, ele fornece esse terreno, né? Para a formação do que vai ser a teologia bíblica enquanto matéria acadêmica, né? Então, ou seja, é uma estrutura racional do estudo bíblico. E isso daí é importante para nós, né? Tanto para a teologia do AT, como para a teologia do Novo Testamento. Agora, obviamente, né, a gente está trabalhando um pouquinho mais para formar uma base, né, do que é, sem dúvida, Leonardo Cia, do que é a teologia, para que a gente possa desenvolver a teologia do Novo Testamento. Então, a partir de que momento, né, começa essa teologia do Novo Testamento? A primeira pergunta, né? Existe uma teologia, né, do Novo Testamento? Quais são as propostas, né, de teologia para o Novo Testamento? Né? Qual que é a metodologia da pesquisa do Novo Testamento? E aí eu queria ouvir vocês, né? O que vocês acham, ou como vocês pensam esse tipo de questão? Se vocês já pensaram nisso, né? Se existe se alguém já leu alguma teologia, né? Eu tenho um livrinho aqui, ó, aquela série da Agnus, né? Fundamentos da teologia do Novo Testamento, né? Ele vem desde os pais da igreja, João Crisóstomo, né? O cara é bem reformado, tá? Não sei o que, tá? Ele é batista, né? Mas ele tem uma formação bem tranquila, né? Então,
vai falar do céu, mistérios outrora ocultos, né? Então, como que o Novo Testamento abre esses mistérios, mistérios do reino, teologia do reino, né? Mistérios da salvação, mistérios da comunidade de fé, mistérios escatológicos e termina com os mistérios jamais revelados. Será que algum de nós vai revelar esses mistérios, né? Xalamanaias aí para vocês que continuam estudando o Novo Testamento. Então, alguém já teve algum contato com teologia do Novo Testamento? Conseguiram achar o livrinho aos que voam longe? Olha que coisa boa, nébias, sapatinhos de fogo aí, né? Alguém já teve algum contato com alguma teologia, algum texto aí relacionado ou que aproxima? O Keller ele dá umas... antes de começar o livrinho dele de Romanos, né? Ele faz umas introduçõezinhas aí. Vamos lá, galera. Alguém tem alguma coisa aí? Já teve algum contato? Uma proposta? Professor, Pode falar, Miguel. assim, eu nunca tive um contato direto, por exemplo, tendo como base a matéria do semestre passado, que o Leonel e você lecionaram, nunca tive, assim, um contato direto com a teologia específica, né, livros ou autores, mas eu acredito que pelo fato de eu já ter contato com comentários, nesses comentários estão enraizados certas teologias, né? Então, assim, eu nunca tive contato direto com algum livro específico que diz sobre a teologia, mas a leitura de vários comentários eu acho que traz, né, a base de teologias do próprio NT. Muito bom, Miguel. Mais alguém? Neto, você precisa participar aí, viu? O André vai falar agora, mas Neto, você precisa participar, senão eu vou lá na tua casa, lá, bato na porta. Você começar, senão você tem que me apoiar aí. Pode ir lá, André. Não, eu acho que eu também faço uso da mesma palavra do Miguel, mas quando você fala de teologia do Novo Testamento, não tem como você pensar em nenhum movimento e nenhum conceito sem pensar no cumprimento da restauração, né, do chamamento em carne, né? Na verdade, a obra mesmo de Cristo, o quanto aqui na Terra, né? Então, eu acho que não tem como você pensar em teologia do Novo Testamento sem pensar, não, Cristo veio, né? Morreu, ressuscitou, venceu a morte. Eu acho que tudo vai gerar em torno dessa, né, dessa ação, desse acontecimento na história de Cristo. Não sei se eu estou equivocado, mas creio que seja isso. Mais alguém, galera? Vou falar então, né? Uma cobrancinha de leves, né? Assim, de leve. Bom, também nunca tive contato com, presbítero, com nenhuma teologia específica, né? Mas pelos comentários, como o Miguel falou, e também pensando que Jesus Cristo é, né, a pessoa principal, né? E aí a gente tem, como o Leonel abordou, pelo jeito vai ser a abordagem dele, né? Das diversas teologias, uma que se sobressai seria a da missão, né? De Cristo e a missão que a igreja tem. Galera, vocês estão voando, meu. Eu queria ser igual vocês quando eu estava no segundo ano, né? Então, exatamente isso. Quando a gente fala de Novo Testamento, galera, quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de teologia. Então, não existe igual vocês falaram, né? Eu tive contato com o texto do Novo Testamento, a gente espera que se produza teologia, né? Então, vocês falaram dos comentários, né? Falaram, olha, eu não tive contato com um texto, né, de teologia, fundamentos de teologia do Novo Testamento, coisa parecida, mas tive contato com comentários, né? Os comentários estão comentando o Novo Testamento, né? Então, a gente se esquece, galera, e aí eu vou até ler uma citação aqui para vocês, que é extremamente importante. E é aquelas coisas que, assim, eu gostaria de ter escrito, né? Mas, infelizmente, já escreveram antes de mim, do Stephen Neill. Ele fala assim, olha, escrever uma teologia do Novo Testamento, né?
uma teologia, uma apresentação sistemática ordenada do seu ensino, obviamente não é uma tarefa fácil. Por quê? Todo o Novo Testamento é teologia, né? Essa é a razão para a sua existência. E ele fala aqui, olha, então tentar separar teologia do Novo Testamento do próprio Novo Testamento é impróprio, se não impossível. Seria como separar a alma do espírito, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado, né? Qual teologia e tal, que tipo de teologia? Gente, quando nós estamos em contato com o texto, né? Teologia não é uma força externa ao texto, muito pelo contrário, né? É a partir do texto, quando, como Erasmo falou, né? Olha, o Leonel já falou que vai abordar essa questão da teologia, né? A partir das missões, né? A teologia é uma teologia missionária. O que ele está querendo dizer? Todo o Novo Testamento é missionário, ou seja, missio, né? De enviar. Ele está, a partir do momento que você tem contato com o Novo Testamento, você precisa fazer alguma coisa, né? Você evocar uma resposta, você precisa ir para algum lugar. Nem que seja virar as costas, né? Mas você precisa fazer alguma coisa. Esse é o cerne dos evangelhos, esse é o cerne, né, de Atos, das cartas. A partir dessas literaturas, a gente pode desenvolver uma série de outras questões. Óbvio, né? Nós aqui como teóricos, vamos colocar assim, né, dentro da academia, aqui, né, dentro do nosso mundinho aqui, que a gente gosta de trocar ideia, a gente vai desenvolver aspectos particulares, né, de cada um dos textos, cada um dos livros, né, a gente poder destacar ou talvez enxergar de uma maneira mais clara onde que existe essas relações, né? A mesma coisa, né? A gente falar de cristologia. Tem um livro aí, né? Fica a dica, quando vocês puderem, não sei se vocês trabalharam esse livro, mas é um livrinho, eu consegui achar pelo Submarino. Então, não sei se tem em outros lugares, mas é um livro chamado Cristologia Narrativa do Novo Testamento. É um católico chamado Frank Matera, e ele vai, da mesma forma que o texto do Sênior, ele vai abordar os aspectos missiológicos, ele vai abordar as cristologias que estão por trás dos textos do Novo Testamento. Então, ele vai olhar para as cartas, né, vai olhar os termos, ou seja, de alguma maneira ele vai mostrar assim, olha, Jesus Cristo está presente, né, em todo o Novo Testamento. Se não me engano, foi o André, o Miguel também trabalhou essas questões, né? Não tem como, obviamente, a gente olhar o Novo Testamento tirando Jesus, né? Fazer uma autópsia, né? Então, beleza, eu tiro Jesus, né? Eu tiro a missão, eu tiro o reino, eu tiro essas questões e agora vou desenvolver uma teologia a partir de... Isso não existe, né? A gente não está dissecando um cadáver, muito pelo contrário. A gente está lidando com um texto vivo, né? Só a nossa implicação e a nossa disposição em estudar o texto já demanda essa produção. Ou seja, não são só vocês aí, né, meus grandes teólogos, né? Alguns diriam calor enfeitado e tal, mas eu não gosto desses termos, nunca participei, mentira, né? Mas vocês que estão já se desenvolvendo dentro de uma caminhada teológica, eu creio que tem gente aí que tem, né, talvez até muito mais propriedade do que eu para falar, né? Então, isso é importante. Por quê? Não é a gente que produz teologia, né? Todo mundo que está ali, né? Aquela pessoa simples da sua comunidade, que está ali em contato com o texto, também está tendo contato, né? Com uma teologia bíblica, eu espero que saudável, né? Uma teologia do Novo Testamento. Muito importante essa abordagem. E alguém quer fazer alguma colocação? Quer complementar? Fazer algum outro adendo? Então, a partir daí, do que se constitui, né, a teologia bíblica do Novo Testamento? É muito importante, né, porque tudo que vai se desenvolver... eu ouvi uma vez uma frase que me marcou muito, né, falando de alguns cristãos, né, e aí essa frase fala assim, né, a ética deles não reflete a teologia. Então, tem gente que consegue separar muito bem, né, ser
totalmente não ético, né? E ainda assim se dizer, né, um grande teólogo ou coisa parecida. E pensem no ministério de vocês, né? A gente está numa fase aí muito delicada em termos, né, de pandemia, todas essas situações. O nosso ambiente é extremamente competitivo, né? Sejam éticos, né? Sejam pessoas que realmente aquilo que vocês estudam, aquilo que vocês pregam, seja refletido na vida de vocês, né? Então, isso eu acho muito importante, essa coerência dentro da nossa narrativa também, né? Então, muito mais do que produzir um compêndio, né, de fundamentos da teologia do Novo Testamento, eu espero muito mais que vocês tenham uma vida que reflete essas teologias, né, que a gente vê dentro da caminhada do Novo Testamento. Mas a teologia como estrutura em si, né, o que tem, né, dentro da teologia, ela se constitui basicamente de dois elementos, né, que estão, obviamente, construídos dentro do texto. O que a gente pode falar, né, dentro da teologia do Novo Testamento? Obviamente, né, a teologia do Novo Testamento, ela não se desenvolve do nada, ela se desenvolve baseada em expectativas do Antigo Testamento. Obviamente, porque grande maioria, né, dos seus produtores são judeus, né? Se não judeus, são gentios cristãos, né? Então tem contato com toda essa expectativa do que vai ser a grande formação, né? O grande desenvolvimento aí a partir do cumprimento, né, das expectativas do Antigo Testamento, o que vai se desenvolver, né, em termos de igreja, em termos de caminhada histórica. Então, dentro do texto, quais são os elementos que são presentes, né? A teologia do Novo Testamento, principalmente, ela utiliza termos que trazem sentido. Obviamente, eles vão trazer sentido dentro de uma sociedade, né, ou de um contexto em que esses termos já são utilizados. Então, sejam eles seculares ou religiosos, esses termos são utilizados. Por exemplo, um clássico é o próprio evangelho, né? Por que eles utilizam essa palavra evangelho? Não é algo que eles criaram para ter um sentido teológico. Não, é uma palavra que já é utilizada dentro, né, da sociedade ali, ou seja, é algo que está ali e eles tomam posse daquilo, né, para ser constituído dentro do texto, né? Outros termos, por exemplo, dentro do Novo Testamento, que perpassam, né, que são oriundos ali do Antigo Testamento: justificação, né, propiciação, própria questão de pecado, salvação, né? Mas existem muitos elementos que fazem sentido não somente para o cristão, mas fazem sentido para o grupo. Por exemplo, né, um dos termos que é muito importante para o desenvolvimento aí, né, não somente dos evangelhos, né, mas principalmente Romanos e outras questões, é o Kyrios, né, o Senhor. E ele vem carregado dentro, obviamente, da forma como ele era utilizada dentro do Império. Então, como que os romanos, né, liam o Kyrios, né? Como que os romanos desenvolviam essa situação? Falam, olha, o Kyrios, ele é isso, isso, isso e aquilo. Agora, os cristãos, né, eles vão falar assim, olha, beleza, quem que é o Kyrios para você? Quem tem esses parâmetros? Para mim é César, né? Ele que é o Todo-Poderoso, ele que pode fazer o que ele quiser, né, dentro do Império, ou não. E aí eles vão trazer a discussão, será que ele realmente é o Todo-Poderoso? Né? Não, eu estou propondo um novo Kyrios, né? Um novo Senhor, que é Senhor do quê? Né? Toda autoridade me foi dada, né? No céu e na terra. Então, isso é uma nova autoridade, né? E são discursos que são totalmente transformadores, né? Só para eu saber até que horas vai a nossa aula, 3h30, né? Caramba, gente, vocês são guerreiros mesmo, né? Pegar uma aulinha dessa daí, das 2 ali até as 3h30, beleza. Então, esses elementos são formadores, mas, como eu falei, eles fazem sentido
a partir do momento que, obviamente, eles têm sentido dentro da comunidade, né? E a partir dos textos, né? A partir da formação do Novo Testamento, esses termos começam a ter uma outra validação, né? Alguém quer contribuir, quer falar alguma coisa dentro dessa relação da formação da teologia? E, obviamente, gente, né, o outro ponto que forma a teologia, esses elementos eles são colocados dentro de um novo contexto histórico, né? Então, como eu falei, a expectativa que está lá atrás, né, que está fermentando ali, né, fervilhando no Antigo Testamento, ela é atualizada a partir do Novo Testamento dentro desse novo contexto. Então, situações que talvez, né, surgiram no exílio da Babilônia, elas não perdem sentido a partir, né, do momento que eu estou vivendo. Elas precisam ser, talvez, ressignificadas, né? Precisam assumir uma outra forma. E, ó, gente, obviamente, isso vai se desenvolver aonde? Na comunidade, né? Então, a discussão da teologia do Novo Testamento, ela não é única e exclusivamente acadêmica, ela não é, como eu falei, homilética, né? Ela é, talvez, essencialmente eclesiológica, que é o que a gente vai ver dentro das cartas de Paulo. A pessoa fala, não, Romanos e tal, não, mas Efésios e tal. Óbvio que tem questões que a gente pode desenvolver em termos doutrinários ou em outros aspectos, mas ele está trabalhando ali situações da eclesia ali, da comunidade que ele trabalhava. Então, isso é muito importante, né? Elas que vão levantar essas situações para que a gente possa discutir, para que a gente possa argumentar e para que a gente possa revalidar. Então, de certa forma, e aí a gente precisa assumir a nossa responsabilidade nisso, é isso que nós estamos fazendo, né? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos dizemos, né, chamados. E eu creio nisso, né? Eu creio que realmente vocês são uma geração, como eu falei, né, que eu espero que sejam muito melhores do que a minha e do que as gerações anteriores, para que a gente possa realmente ver, né, no nosso período, a nossa expectativa de uma comunidade impactada pelo Evangelho, né? Uma cidade impactada pelo Evangelho, um bairro impactado pelo Evangelho. O que pode acontecer, né, no século XXI, a partir das tecnologias que nós temos, mas também a partir das nossas demandas. Eu não sei vocês, né? Mas nessa fase da pandemia aí, meu humor, às vezes, tipo assim, às vezes eu tô literalmente eufórico, né? Tô, nossa, que da hora, tô super feliz e tal, o Corinthians tá mandando bem e tal. Às vezes eu tô quase assim, não quero sair da cama, né? Então, assim, eu vou quase daquela euforia para uma semidepressão. Eu falo, não, tem que dar aula, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A vida continua e tal. E você vai ficando meio maluco, né? Então, beleza, quais são os problemas, né? Quais são os ídolos da nossa geração? Eu brinco, né? Eu falo, cristianismo é um estilo de vida, né? O Corinthians é a minha religião, o Corinthians é meu ídolo, né? Tenho vários aí, tenho vários outros também. Quais são os ídolos da nossa geração? Vai Corinthians, amém, né? Quais são os ídolos da nossa geração? Quais são as nossas dificuldades culturais, né? O que na nossa cultura brasileira, latino-americana e tal, o que nos afasta, né, daquilo que nós deveríamos ser como cristãos? Quais são as nossas dificuldades no século XXI, tanto éticas, né, eclesiológicas? Que isso, hein? Galão da massa. Eu amo o seminário por causa disso. Mal eu vejo jogo no seminário porque tinha gente de tudo quanto é time, né? Inclusive, tenho amigos vascaínos, é só no seminário, né? Que você os encontra, uma espécie rara, em extinção, mas existem ainda, né? Os gigantes da colina. E talvez tenha algum por aí, né? Não sei, mas é só lá no seminário que a gente encontra. Então, pode falar, né? Essa espécie em extinção aí é o Nicolas, não sei se você está aí. Oi, tá vendo? Sempre tem alguém por ali, né? Às vezes envergonhado, triste, mas
a gente precisam fazer parte da nossa comunidade, né? É para todos. É para todos. Ó, algum flamenguista que se manifestou, o pessoal fala de boca cheia, né? Que é Flamengo. No período de seminário eram umas camisas velhas, ninguém nem usava a camisa do Flamengo. Agora todo mundo vai de Adidas, né? Aquelas camisas da Olímpicos, velho. Agora o pessoal está orgulhoso aí de ser Flamengo. Mas tantos outros clubes, né, que poderiam ser representados, mas são os ídolos da nossa geração, né? Obviamente eu não estou falando desses somente, né? Mas aquilo que nós precisamos olhar e falar, meu, isso sistematicamente nos afasta de Jesus, né? Obviamente a gente vive dentro de um cenário capitalista. Eu não sei vocês, né? Mas quem não olhou para o celular e falou, poxa, eu preciso trocar meu celular, né? Agora eu faço lives, né? Preciso trocar meu computador, porque agora é minha ferramenta de trabalho. E quem não foi correr atrás, né, de uma câmera boa, ou quem não ficou bravo, né? Falou, nossa, meu, não tem uma câmera boa aqui e tal. O que será, né? Quando chegar aquela câmera boa, você vai ficar feliz agora? Aí a tua igreja vai te amar, né? Aí você vai ser o pastorzão. Lógico que não, né, galera? Então, assim, às vezes a gente vai entrando na onda e não vai reparando, né? Já ouvi aquelas histórias, né? Não, pastor bom tem que trocar de carro, né? Pelo menos 2 vezes, né? Uma vez a cada 2 anos, né? Que aí vai mostrar e tal, né? É isso. A gente foi chamado para isso, para reproduzir lá fora, né? Para reproduzir aqui dentro o que o pessoal faz lá fora. Aquele livrinho do Tim Keller, né? Sobre significado do casamento, tem um monte de baboseira, né? Mas tem uma coisa muito legal, e várias coisas muito legais também, né? Eu gosto do Tim Keller, né? Não vou bater no Tim Keller, jamais seria isso, né? Não tenho essa ousadia. Mas ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, olha, por que é difícil falar de casamento, né, dentro da igreja e tal? Porque os números de divórcio dentro da igreja são praticamente os mesmos dos de fora, né? Então ele fala assim, olha, como que a gente vai falar? Não, a gente manja de casamento. Difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade. Se teologia, gente, não suscitar essas discussões em vocês, não gerar esse incômodo, de verdade, vocês ainda têm tempo. Né? Não é vergonha sair de seminário, não é vergonha falar que não é para você e tal. Vocês têm que trazer esse tipo de incômodo, esse tipo de crise, esse tipo de dificuldade. Né? Eu lembro que no 4º ano, a gente discutia e falava assim, quando que essa galera virou a chave, né? Meu 4º ano foi 2014, então o Supremo Concílio, né? Uma bagunça, o pessoal querendo matar o SPS e tal. E a gente falava, quando que esses caras, né, viraram a chave, né, para a política eclesiástica e se esqueceram muitas vezes, né, de serem bons pastores, né, para a comunidade deles. Então, dentro de vários absurdos. Eu espero que isso seja um incômodo em vocês, né? Então, quando a gente tem essa utilização, né, de termos que manifestam vários sentidos e quando eles são atualizados, né, a partir da retórica, né, a partir da construção do texto, a partir desses elementos constituintes, a gente pode falar que tem uma teologia, né? Então, a partir desses novos sentidos, né, que o Novo Testamento traz, a gente pode começar a pensar, né, no que é a teologia do Novo Testamento. Alguém tem alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Reverendo, eu de novo. Reverendo, agora ficou sério. André, esse desenvolvimento da teologia, do NT, e falando, né, nessa evolução, nos faz pensar na vivacidade da palavra e pensar que não somente ela respondeu às questões da época, como ela é viva, ela responde às nossas questões. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, pelo menos que eu enfrento trabalhando com jovens, responder os questionamentos de hoje a partir da palavra de Deus que foi escrita há tanto tempo e trazer né, essa vida que a palavra tem e expô-la, né? Eu acho que esse é um desafio e essa é a prova de que a teologia se desenvolve, né? Pela palavra ser viva. Eu acredito que é um aspecto muito interessante. Não, sem dúvida. E é o desafio de todos nós, né? Eu acho engraçado, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu trabalho também com jovens e tal, mas a igreja também tem muito idoso, né?
E a gente não tem essa preocupação com o idoso, né? O idoso tem que validar a palavra. Parece que ele validou lá atrás, né? Então, se ele chegou velho na igreja, vai falar, beleza, então esse aí tá tranquilo. Mas não, né? Tem, por exemplo, aqui na igreja o seu Zito, ele entra nos estudos bíblicos e aquele, né, no celularzinho, ele põe, acho que em cima da mesa ou em algum lugar, fica ele e a esposa sentado lá tal. Imagina para o seu Zito entender o que é um Google Meet da vida, né? O que é uma sala de Zoom. Ele está discutindo, né? Obviamente, ele está tentando atualizar a Bíblia para a realidade dele, de vô, né, de pai, de talvez bisavô, e que ainda tem muito para fazer, né? E aí, principalmente Daniel e outros aí que estão em Santos, em outras cidades, aquelas cidades de aposentadoria, né? Não sei se tem alguém aí de Vitória, Guarapari, Porto Seguro é mais de molecada, né? Mas aquelas cidades mais litorâneas aí que a galera, pô, agora acabou, né? Não quero mais saber. Eu trabalhei em Bertioga um tempo e era muito engraçado porque, assim, a espinha dorsal da igreja era a galera de São Paulo, né? Morava em São Paulo e tinha casa em Bertioga, né? Morava em Bertioga. O que vocês acham que eles queriam de compromisso com a igreja? Durante a semana eu estou trabalhando, eu venho para Bertioga para relaxar, né? Então, assim, os caras, a gente estava para organizar, assim, né, planejando, né, organizar a igreja e tal. Ninguém queria ser presbítero, ninguém queria ser diácono, ninguém queria trampo, né? Porque, assim, ora eles estavam, por mais que eles amassem, gostassem da igreja, não era algo que, de alguma maneira, demandava um compromisso, né? Então, gente, independente da idade, né? A gente precisa sempre se atualizar, né? Os desafios são centenas, né? Os desafios são milhares. E obviamente, tem essa questão dessa continuidade, né? Esses conflitos geracionais. E a igreja, gente, eu não sei se vocês reparam, né? Mas é o único ambiente, não sei se o único, né? Mas pelo menos que eu tenho leitura, que tem realmente existe essa comunidade, mas não só uma comunidade, esse intercâmbio geracional, né? Porque ali tem o velho, tem a criança, tem o idoso, tem o adolescente, tem o jovem, tem o cara que está casando, tem o cara que está formando, tem o cara que está traindo, tem tudo dentro da igreja, né? Tem o cara que está indo para o lado rosa da força, a menina que está indo para o lado azul, está tudo acontecendo ao mesmo tempo na igreja. E, de alguma maneira, a gente é essa comunidade que deveria, né, ou pelo menos se abre para o diálogo. E isso é fantástico. Isso não acontece na universidade. A universidade é aquela assim, beleza, tem gente que entra mais velha na universidade? Lógico que tem. Mas a grande maioria é a galera ali, né, dos 18 aos 25, 26 anos, esse é o ambiente universitário. Obviamente, depois na pós-graduação é outra faixa etária, mas é aquilo ali. Né? Você não vai ter um cara de uma comunidade, né, formada por gente, não tem, é a igreja, né? Então, isso também é um aspecto fundante, é um aspecto fundamental e, obviamente, dentro disso, a gente vai se desenvolver várias questões. Por exemplo, né? Desculpa. Covid, desculpa. Para lá, né? Na minha época de moleque, era Nova Era. Tudo era Nova Era, né? Cavaleiro do Zodíaco é Nova Era. Xuxa Nova Era. Não sei o que é Nova Era, tal. Desculpa, eu vou espirrar no espelho. Então, tudo é Nova Era, fechou, Nova Era. O que é Nova Era? Não sei, tudo era Nova Era. Símbolos da Nova Era, tal. 666, tudo tinha essas coisas, né? E, logicamente, a expectativa do ano 2000, né? O que vai acontecer no ano 2000 e tal? A 1000 chegará, 2000 não chegarás, né? Esse versículo apócrifo aí, que estava na boca de muita gente, todas essas discussões, né? Outra coisa, teve a fase do quê? Da mensagem subliminar. Nossa, tinha um cara que ele era meio, quando começou mais internet e tal, era uma das referências de mensagem subliminar, e ele era de Cubatão, né, que é pertinho de Santos. Então, ele e tudo era mensagem subliminar, era alô diabo na Coca-Cola, inverter a música lá de não sei quem, e falava não sei o quê, um monte de coisa assim, né? E, gente, o que isso traz, né, para dentro da igreja? A maioria das coisas, gente, é coisa que muitas vezes a gente recebe de fora, né? Coisas que os americanos estavam discutindo há uns 10 anos atrás, a gente recebe depois. Mas muita gente não está interessada em discutir as questões que são formadoras da nossa comunidade, né? Por exemplo,
você está falando de jovens, né? Para mim é uma tortura. Os meus adolescentes que ficam a semana inteira tendo aula no Zoom, no Meet, tem que fazer uma reunião de adolescentes no Zoom, no Meet, né? A galera não está feliz, eles não querem isso. E para mim, assim, a minha dificuldade é o quê? Repensar e falar, o que eu vou fazer, né? Como que eu posso trazer, comunicar o evangelho de uma maneira criativa e que eles aproveitem, né? Que seja legal para eles. É uma das últimas coisas que eu fiz. E aí vocês podem, né, de alguma maneira, pensar essas coisas. Eu trouxe alguns profissionais, né, para falar sobre diversos temas, mas, obviamente, sobre a função deles, né, como profissional e tal. Então, tentar sair um pouquinho dessa coisa de palestra, né, e tentar desenvolver algo que, infelizmente, o relacional não está rolando. Então, gente, teologia tem a ver também com isso, né? Da gente poder discutir dentro da comunidade, dentro dos nossos grupos, como que eles encaram, como que o texto vai se desenvolver. Mas, olha só, dentro da metodologia, e obviamente eu estou falando da metodologia do Novo Testamento, existem alguns tipos de abordagens, né? Como o Neto já trouxe, e alguns aqui a gente já sabe, né? Por exemplo, a questão, né, numa ênfase mais missiológica, né? Mas isso começou também a partir de algumas outras abordagens anteriores, né? Por exemplo, é uma abordagem temática, né, do Novo Testamento, ou de algumas teologias do Novo Testamento. Por exemplo, eu vou falar sobre a questão da justificação, né? Então, eu vou pegar no Novo Testamento e amarrar, né, onde justificação perpassa o Novo Testamento, né? Ou por onde que talvez os evangelistas tenham citado ou fomentado essa discussão da justificação, né? Então, existe essa abordagem temática, né? E um dos primeiros teóricos dessa abordagem é o Alan Richardson, tá? E também é existencialista, né? Que tem talvez um dos ícones aí, né? Que é o Bultmann, né? E uma abordagem existencialista a partir, né? Que vai se desenvolver também, né? Numa abordagem naqueles aspectos que a gente vê hoje, né? Do Jesus histórico e de outras pessoas, né? Paulo, né? E outras questões também que são importantes e, obviamente, a abordagem histórica, né? Joaquim Jeremias, o Gilman, né? E tantos outros, a gente tentar, de alguma maneira, abordar ou comunicar de uma forma mais próxima do que seria o caráter histórico. Gente, obviamente, né, os textos do Novo Testamento, a função deles não é reconstituir esse caráter histórico, né? Mas, a partir de alguns elementos, a gente tenta levantar essas discussões. Por exemplo, né, quem nunca ouviu, né, aqueles na Palestina nos tempos de Jesus, né? Talvez a gente não tenha muito claro no nosso discurso, né? Mas eu não sei, eu fui pregar em algumas igrejas, eu já vi aqueles cartazes, né? Viagem para Israel com o pastor fulano, né? Então, vende pacotes de viagem, né? Inclusive, uma senhorinha da minha igreja, né? Da minha antiga igreja, tomou um tombo de mais de 20 mil nessa história, né? Ela e o filho pagaram em dólar, né? O pacote, e o cara meio parece que deu um cano, né? Então, são essas situações. Então, gente, tomem muito cuidado, tá? Às vezes a pessoa chega com aquela conversa e fala assim, não, pastor, se você vender tanto, você vai de graça. Você fala, pô, vou para Israel de graça, né? Parar em Paris, parar em Dubai e tal. Não façam isso na sua comunidade, né? Por favor, né? Vocês são melhores que isso. E aí, né? Desculpa aí os que se sentiram criticados, mas já foi, né? Essa é a crítica. Então, gente, assumam, né, realmente o papel, né, daquilo que vocês foram chamados para fazer. Então, essa abordagem histórica, de alguma maneira, está dentro muitas da nossa teologia, né, da nossa não, né, mas de movimentos neopentecostais, né, nosso templinho de Salomão aí, né, a própria figura, né, de alguns líderes, né, tentam reproduzir aquela coisa.
chofarzinho clássico, né? Pentecostal, né? Aquele óleo de unção. Quando vem de Israel, então, ele já vem brilhando, né? Ele já vem daquele jeito, já cheio da força, do Espírito, do poder, do fogo. Então, todas essas coisas influenciam. Parece que não, né? Mas é óbvio que você... Eu ouvi, essa daí eu não conhecia, né? Mas gente que já jogou leite no terreno, né? Por quê? Por causa da terra que manda leite e mel. Então, você vai para o culto, né? Recebe Você tem que ser criativo. Eu amo essa criatividade, né? Uma porção de mel, vai no terreno que você quer comprar e declara lá, né? Da mesma forma que Israel precisava de terra, eu também declaro que essa terra é minha, né? Terra que mana leite e mel. Então, gente, tudo isso tem a ver com essa abordagem literalista, né? Histórica. A gente tentar reproduzir, né, o Jesus histórico, né? Essa abordagem do Novo Testamento histórica. Obviamente, a gente vai tratar, né, de elementos históricos, né, dentro das abordagens que a gente vai trabalhar, até da missão. Mas a gente precisa ver que os textos, além de serem produzidos, né, dentro de uma situação histórica, muitas vezes eles são produzidos porque os outros textos não respondem às questões, né? Então, para isso, eu preciso produzir um texto. Por exemplo, o livro de Atos. Né? Por que Atos existe? Né? Por que Atos está ali no Novo Testamento? Ele não é evangelho, ele não é carta. E, obviamente, ele não é apocalíptico, né? Então, por que a gente tem o livro de Atos dentro do Novo Testamento? Qual que é a função ali? Primeiro, obviamente, né? Lucas está fazendo uma defesa da pessoa de Paulo. Como que você vai ler Paulo sem saber quem é Paulo? Paulo não está nos evangelhos, né? Então, como que você vai dar autoridade para as cartas paulinas sem que Paulo exista? E por que Lucas está fazendo isso, né? Muito provavelmente, Paulo já está morto, né? A situação política ali para os judeus não é simples, né? Não está legal, a coisa está muito pesada, e aquele ímpeto que Paulo promove, né, na missão, ou seja, a expansão que a igreja tem com Paulo, agora começa a dar uma esfriada. Por quê? Paulo morreu. Então, qual que é a tendência da igreja? Começar a se tornar novamente aquilo que era antes, né? Então, centralizado em Jerusalém. Gente, a gente está falando um pouquinho antes, né, da queda de Jerusalém, provavelmente anos 70, anos 68, vai ser só em 77, né, que tem as questões mais delicadas ali no Império. Então, o que o Lucas está olhando? Está falando, a galera vai engolir Paulo aqui, né? O pessoal vai bater em Paulo e vai começar a judaizar todo mundo. Lucas fala assim, vamos fazer um texto aí para mostrar quem que é Paulo, né? E, obviamente, para mostrar o desenvolvimento da história da igreja, né? Aquilo que Jesus propõe ali, por que Atos termina aberto? Porque Atos é missionário, né? Assim como todos os outros textos, né? Mas Atos está fazendo um convite para mim e para vocês, né? Para que a gente assuma a mesma postura que Paulo assumiu a partir do encontro com Cristo, né? Vai ser sofrido? Vai ser sofrido. Vai ser duro? Vai ser duro, né? Paulo termina preso em Roma, provavelmente vai ser morto, assim como Jesus, né? Termina preso em Jerusalém e termina morto, né? E aí, você quer assumir esse compromisso? Eu creio que vocês... O Misael já fez isso, professor, que legal. Eu creio que vocês já assumiram esse compromisso, né? Mas não se esqueçam de continuarem caminhando dentro dessa perspectiva. Então, essa abordagem... E também, gente, não é uma novidade aí, né? A questão da história da salvação. O Oscar Cullmann, que é o grande ícone, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, Cristo e o Tempo, né? É um livro que já tem em português, não sei se está fácil de achar aí, né? Mas ele vai trabalhar essa perspectiva da história da salvação. Então, hoje o pessoal está falando de metanarrativa, né? Algumas abordagens missionais, né? Ou missiológicas em cima disso. Não é, como eu falei, né? Não é grande novidade, né? Mas todas essas abordagens que a gente está trabalhando aqui, obviamente, elas consideram o aspecto de Jesus, né? O Leonel falou isso um pouquinho na nossa aula da semana passada,
Então, Jesus histórico, João Batista, né, o desenvolvimento das comunidades primitivas e a partir, né, dos evangelhos, como que depois vai se desenvolver a teologia paulina. Então, se você pegar uma teologia do Novo Testamento, muito provavelmente ela vai trabalhar essas questões, né? Obviamente, algumas têm ênfases mais sociais, né? ênfases históricas e tal, mas vai trabalhar, né? Jesus, a importância, às vezes trabalham juntos, né? Jesus e João Batista, surgimento da comunidade pós-pascal, né? Como eu falei, ou a igreja primitiva, e a pregação, e aí alguns, né? Obviamente vão desenvolver o que acontece em Mateus, qual a necessidade de Mateus, Marcos, as fontes, né, que são desenvolvidas Mateus e Lucas, as questões de Lucas, né, as abordagens paralelas de Lucas, Atos, o Evangelho de João e também a teologia em Paulo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Eu permito, mas pode me chamar de Lucas, pode ficar tranquilo. Depois você me fala onde você achou esse papel de parede aí, Jefferson, para eu colocar aqui também. Estou achando meio vazio, né? O pessoal não dá muita moral. Tem que botar um papel de parede aí também. Depois você me passa o link onde você comprou, por favor. Obrigado. Também.
É isso aí, Jefferson. Eu acho que esse é o exercício de todos nós, né? Como eu falei, muitas vezes a gente tem vamos colocar assim, né, uma formação teológica que ela não se desenvolve nem na nossa ética, né? Então, vocês são seminaristas ainda, né? São colocados assim, e muitas vezes, se algum presbítero chegar e falar assim, pô, tô querendo derrubar o pastor, né? Tô achando que você é o cara aí para assumir a igreja e tal. Você, opa, vamos embora, né? Não, pelo menos na minha época aconteceu, né? Algumas vezes. Então, vocês vão estar diante dessas escolhas, né? Eu sou pastor auxiliar, já fui pastor auxiliar de outros pastores, já tive conversas assim, né? De presbítero chegar para mim e falar assim, olha, acho que passou o tempo do fulano, né? Vamos pensar em, de repente, né, fazer alguma coisa e tal. Eu falei, olha, se passou ou não o tempo, né, quem vai ter que decidir alguma coisa é ele, né? Então, você pode tentar fazer sua casinha, né? Você pode fazer várias coisas. Então, essas questões éticas, né, como você falou, uma questão de realmente uma formação, né, que traga transformação e tal, eu creio que acontece. Por exemplo, trabalhei em igrejas em periferia e realmente a igreja, em alguns momentos, faz um papel que quase deveria ser do Estado, né? A igreja que proporciona o gás, a igreja que proporciona o alimento, a igreja que traz algum tipo de dignidade, né? A igreja que eu participava tinha alfabetização de adultos. A gente se esquece, né? Mas nosso país ainda é um país às vezes, se não analfabetos, mas analfabetos funcionais. Então, a igreja tem essa relação de transformação. Eu, com certeza, fui transformado pela minha criação na igreja, né? Eu sempre falei para os meus alunos, né? O Daniel aí é prova disso. Cara, vocês não têm noção do privilégio, né? Porque aqui você está lendo, você está falando. Meu tempo de OCP, né, criança, eu tinha que falar versículo de cor, né? Decorei credo, fazia coisas assim para... E isso, gente, vai ter um estímulo que a gente vai colher lá na frente. Quando eu fiz engenharia, a minha grande vantagem era a questão da comunicação, né? Porque eu sabia falar, sabia, né, apresentar trabalho, sabia fazer essas coisas. Então, a igreja, ela desenvolve, né, como você falou, vários aspectos públicos. E, gente, quando eu falo de aspectos públicos, eu não estou querendo falar de situações políticas, né? A nossa instituição hoje, né, está tendo certas proximidades políticas, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando, gente, que nós, como líderes, né, nós, na nossa comunidade, nós, perante os jovens, nós, perante os idosos, perante os casais, perante as igrejas, perante o grupo onde nós estamos inseridos, nós devemos manifestar aquilo que os nossos estudos, né, que a nossa produção teológica, até onde a gente consegue produzir. Né? Como você falou, não, olha, pode ficar tranquilo, viu, Jefferson? Sendo bacharel em teologia, vocês serão teólogos, né? Eu, por exemplo, produzi um artigo, produzi algumas coisas e tal, vai ser publicado aí, se Deus quiser, né? Então, eu estou tentando desenvolver alguma coisa, né? Botar a minha gotinha ali, né? Contribuir com alguma coisa. E a minha vontade é que vocês também tenham isso. Outras coisas, né? Que também tenho produzido com os meus amigos, pessoas que são contemporâneas minhas do seminário, né? Textos, coisas que a gente está... Por que é importante? Porque é relevante para as nossas comunidades. Né? Não é porque, meu Deus, eu tenho um nome, não. A gente quer fazer coisas porque a gente quer dar treinamento, né, para as nossas comunidades. Então, acho que a teologia deve refletir esse aspecto também prático. E aí, dentro de tudo isso que a gente falou, né, não existe uma teologia, né, do Novo Testamento, mas, obviamente, existe uma integração, né, e todas elas, né, são integradas na pessoa de Cristo. Não tem como a gente discutir Novo Testamento, não tem como a gente discutir teologia do Novo Testamento. Como eu falei, a proposta do Frank Matera é que não tem como a gente discutir textos do Novo Testamento sem falar de Jesus, né? E, obviamente, gente, eu não estou falando daquela questão homilética, né? Movimento cristocêntrico, eu lembrei, né? Não estou falando dessas questões homiléticas. Eu estou falando de questões fundamentais que estão, de alguma maneira,
conscientes ou subconscientes no próprio produtor, né, no narrador, naquele que está desenvolvendo a sua teologia. Obviamente, ela está fundamentada em Cristo, né? Sem Jesus Cristo, a gente não tem por que ter Novo Testamento. Basicamente, é isso, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, mais alguma contribuição. Lucas? Pode falar, Guilherme. Só um minutinho que meu... Tá me ouvindo? Eduardo. Eu estou ouvindo e estou vendo bem também. Tá. Minha dúvida é em relação ao desenvolvimento do AT para o NT. Sim. A gente percebe que a partir do momento que, com o desenvolver do Antigo Testamento, o povo perde a consciência de ser luz para as nações e some da consciência deles o que o Senhor chamou para eles fazerem em Abraão, abençoar uma nação. E com o passar do tempo, o povo de Israel começa a culpar os gentios. Os gentios agora é uma nação que nos subjuga e olham para Cristo agora como o rei que vem para redimir essa realidade. E a minha dúvida é, mais do que nunca, a gente tem terceirizado a culpa do nosso insucesso, da nossa missão, hoje a igreja. A gente está mais ocupado em falar sobre a política ser ruim, esperando um comportamento de trevas, luz. E a gente precisou olhar o não cristão assim como lá atrás, ao meu pequeno e humilde ponto de vista. Porque a gente perdeu o senso de missão. Quando a gente olha para o Novo Testamento, existe dentro da sua teologia existe, de alguma forma, o descontentamento, ou até mesmo quando você pega Marcos escrevendo, quando você pega os evangelhos escritos, dando voz ao gentil e mostrando, gente, nossa missão sim é para com o gentil? Ou ainda está com o resquício e o ranço do Antigo Testamento? Não sei se ficou claro. Senão eu tento melhorar. Assim, gente, obviamente ali o Novo Testamento vai discutir todas essas situações, né? A grande apresentação ou a grande diferença, né, é esse desenvolvimento de que agora, né, a partir do cumprimento, mas isso que é importante a gente entender, gente, as questões de discussão dos gentios e todas essas outras coisas, elas fazem sentido, por quê? Porque Jesus veio e cumpriu a expectativa de Israel, né? Então, por isso que faz sentido a gente discutir todas as outras coisas. Por quê? Como que eu vou pregar para o gentil, né? Como que eu vou falar para o gentil? Confia nesse Deus aí e tal, esse Deus é gente boa, ele é cumpridor de promessas e tal, se ele não cumpriu o que ele prometeu para o povo dele. Aí fica meio sacana, né? Porque fala tipo assim, beleza, o povo dele tá fora e eu quero um povo novo, só que, tu não cumpriu a tua parte ali. Então, essas questões, essas discussões, Jesus veio, cumpriu a expectativa de Israel, né? As promessas do Senhor são cumpridas em Jesus. É isso que a gente primeiro precisa entender. A partir do momento que Israel, né, rejeita essa situação, né? Gente, quando eu falo Israel, não estou falando todo judeu, né? Estou falando em estruturas. A partir do momento que existe essa rejeição, aí faz sentido eu ter essa abertura aos gentios, né? Que, na verdade, lógico, a gente olhando em perspectiva, sempre foi a intenção de Israel ser luz das nações e tal, todas essas questões, mas agora está aberto, agora é possível, né? Essa discussão, obviamente, está presente dentro de Atos, né? Mostrando a igreja se desenvolvendo entre os gentios, está dentro de cada uma das cartas, né? Gálatas, Paulo trabalhando essas questões que, em análise última, vamos colocar assim, são questões eclesiológicas, né? Por exemplo, Paulo botando o dedo, né, no peito de Pedro, falando, pô, Pedro, você está pisando na bola, né? Não está legal. Quando os judeus não estão aí, você senta com os gentios, né? Depois você começa a sentar só com os judeus.
Fala que até Barnabé, né, entrou nessa onda. Então, são problemas que a comunidade vai tendo que lidar. E o mais legal, né, o que eu sempre falo, é que a proposta desses autores, né, a partir dos seus problemas, como eu falei, Atos, muito provavelmente, no seu cerne ali, é um reavivar as missões, né, aos gentios. Porque depois da morte de Paulo ali, a coisa fica meio instável, né? Fica esse perigo de repente, a igreja perder essa ênfase missionária. Então, é muito importante, são textos que são importantes, para que a gente possa entender qual que é o problema ali. Provavelmente, no período, a igreja está assim, coincidência ou não, logo depois, Jerusalém cai, né? Obviamente, né, não estou falando daquela coisa, né, de Deus derrubou Jerusalém, não é isso, né? Mas, depois desse problema, dessa situação, eles são obrigados a sair, né? E as situações vão se desenvolvendo. E o que eu falo, né? O mais legal é que deu certo, por isso que a gente está aqui hoje, né? 2020, discutindo Atos, a grande maioria de nós, né? Não judeus, ou todos, né? Gentios, e estamos aqui discutindo e tentando produzir teologia, né? E produzindo teologia, né? A partir das nossas discussões. Pessoal, era para vocês terem dividido os grupos, né? Já foram divididos? Já foram divididos, sim, Lucas. Já foi mandado para o professor Leonel? Eu não sei. Você mandou, Thierry, para ele? Eu acho que não. Eu vou olhar aqui direito. Então, Thierry, depois, eu creio que vocês devem ter isso no arquivo, né? Depois, se vocês forem enviarem o arquivo da aula, né? Parece que tem alguém gravando, alguma coisa, e já tem o tópico lá no Classroom, lá, e aí vocês podem colocar esse arquivo com os grupos, por favor, subir ou nessa aula, ou na primeira, para a gente ter acesso. Ou se você quiser enviar, Thierry, direto para o professor Leonel, fiquem à vontade. Alguma coisa a mais, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação? Pode falar. Professor, boa tarde. Tudo bem, Rogério, pode falar, boa tarde. O meu grupo aí, no caso, né, vai ser o primeiro a apresentar na quarta aula. Gostaria, assim, se o senhor pudesse dar uma direção, uma dica, assim, para a gente do que ele costuma avaliar, abordar, enfim, até porque a nossa primeira... Normalmente, bom, o texto do Sênior, né, ele já tem algumas divisões. Uma dica minha de ex-aluna, né? Usem o texto do Sênior, obviamente, né? Façam aquilo que você entendeu, compreendeu, mas pega um outro texto também para dar uma discutida, uma debatida. Então, assim como eu falei nesse momento na aula, a ordem que ele vai apresentar e a ordem que vai ser apresentada para vocês é semelhante, né? Então, Jesus, João Batista, depois os escritos paulinos, cada um dos evangelhos no final e depois ou como missão, ou Apocalipse, essas questões, né? Então, peguem o texto, não é para você reproduzir só o texto do Sênior, né? Mas para você levantar as discussões que ele levanta, e se você tiver alguns outros textos, né, para rebater ou para concordar, né, é sempre importante. Eu gosto muito do Brown, a Teologia do Novo Testamento do Raymond Brown. É um texto, é um livro amarelo e preto. Na biblioteca eu sei que tem disponível, não sei como vocês estão em termos de acesso à biblioteca, mas eu acho que é um texto legal para, de repente, vocês usarem como um contraponto, né? E aí, para enriquecer o trabalho de vocês. Eu creio que na próxima aula, o Leonel vai falar certinho assim, o que ele espera. Mas é aquela coisa simples de introdução e conclusão e as divisões do texto, acho que vocês já fizeram, né? Algum tipo de apresentação com o Leonel. Mas eu acho que o Brown é um outro texto que pode ajudar vocês dentro dessas discussões que o Sênior está propondo. Não sei se tem mais alguma coisa assim. Como eu ainda não li, eu li, mas não lembro de tudo, né?
Eu vou fazer junto com o Hudson e com o Erasmo. Não sei se eles têm mais alguma questão aí também. Não, qualquer coisa eu passo pro Neto, então. Jesus é a missão da igreja. Eu vejo que o senhor está trabalhando ali e passo, de repente, alguma dica de leitura aí para vocês. Beleza, galera? Obrigado, então, professor. Imagina. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, tá? Se alguém quiser depois WhatsApp aí, pode ficar tranquilo. O que vocês precisarem, eu estou à disposição também. E antes de encerrar a nossa aula aí, eu gostaria só de perguntar se está tudo bem aí com vocês nessa fase. Vocês estão bem? Como é que estão as coisas aí em relação à igreja, né? Para o seminarista é sempre difícil. Vocês estão bem? Mesmo, né? Eu sei que vocês estão no segundo ano ainda, mas saúde, todo mundo tranquilo, tá todo mundo equilibrado aí, todo mundo bem? Então, vi alguns joinhas aí, né? Se alguém tiver algum pedido de oração também, depois pode passar. Fico feliz que vocês estejam bem. Beleza, galera? O que eu tinha para falar é isso. Não sei se vocês vão utilizar mais alguma coisa da aula. Uma boa semana para vocês, tá? E até semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu, galera. Alguém chegou e não respondeu a chamada? Os nomes que eu tenho aqui com falta o David, Eduardo, Casimiro, Josemar e Nicolas. Algum deles? Josemar está presente. Josemar presente. Mais alguém? O David, o Eduardo e o Nicolas, então, estão ausentes. O Eduardo acho que está entrando aí, professor. Conectando o áudio, parece. Quem que é? O Eduardo. Ele estava na aula. Mas ele chegou agora, o Eduardo Casimiro, ou ele estava na aula aí? Chegou no Amém já. Chegou no Amém. Eduardo está aqui. Chegou na bênção apostólica. Aí é sacanagem com vocês também, né? A galera fica aí desde as 2 horas, o cara chegar 3h25 e pedir a presencinha. Ô, Eduardo, mais respeito aí, por favor, da próxima. Não, mas vamos lá. É isso aí, galera. Então, vou nessa. Que vocês precisarem, estamos à disposição. Beleza? Obrigado, professor. Imagina, Valeu, Lucas. brother. Um abraço. Falou. Valeu.